a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e leão. Eu cantarei, cantarei. Quão grande
grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Com a graça de Deus, ministrando aqui a palavra do Senhor nessa noite. Juntamente com a palavra do Senhor, nós queremos também interceder pela vida da igreja, pela nossa própria vida e pela situação caótica em que nós nos encontramos no país, no mundo. Então nós vamos fazer a leitura do texto bíblico e vamos orar em seguida. Tiago 4, de 13 a 17. Nós vamos meditar sobre quem dirige a sua vida. O texto diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveríeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está cometendo pecado. Oremos. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por mais um momento de comunhão com a Tua Igreja, ainda que uma comunhão virtual, mas nós Te louvamos pela tecnologia que nos permite estar em contato com eles. Louvamos o Teu nome pelo sustento da nossa vida, da Tua Igreja. Oramos pela Igreja pedindo a graça do Senhor para que, neste tempo de distanciamento, não nos distanciemos uns dos outros. Manifesta o Teu amor na nossa vida constantemente. Também Te pedimos pelo país, pelas nossas autoridades, no Estado, no município, que o Senhor misericordiosamente nos abençoe e que o Senhor preserve os Teus filhos do sofrimento, para que a glória do Teu nome seja manifestada. Nós pedimos essas bênçãos, nós solicitamos do Senhor a graça de continuarmos fiéis a Ti neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tiago está, mais uma vez, nos checando que tipo de religiosidade ou que tipo de religião nós temos. E é interessante notar que, nesse texto, a pergunta básica dele é sobre quem dirige a nossa vida. Parece estranho perguntar a crentes quem dirige a sua vida, mas é necessário porque, na maioria das vezes, nós encontramos crentes que não permitem que Deus dirija as suas vidas. Há muitas pessoas que são membros de igrejas e que tomam suas decisões sem, ao menos, perguntar a Deus se devem ou se não devem tomar aquelas decisões. Há muitas pessoas que não oram jamais para tomar qualquer tipo de decisão. Tem pessoas que entendem, inclusive, que é um tipo de fanatismo nós perguntarmos a Deus ou pedirmos a Ele orientação sobre aquilo que devemos fazer. Tiago está, neste texto, nos mostrando que há muitas maneiras de dirigir a nossa vida. E podemos dirigi-la com Deus ou sem Deus. Há muitos conselhos, há muitos conselheiros, há hoje os coaches, aquelas pessoas especialistas em dirigir a vida dos outros, né? Porque a própria, muitas vezes, não sabem dirigir. E
eles dão cursos, estabelecem princípios de direção, demonstram com cursos e com esses princípios, com livros de autoajuda, que é fácil dirigir a vida. Mas nós sabemos que muitas vezes esses momentos não são eficientes e nós não aprendemos muita coisa a respeito de direção da vida nestes cursos. A ideia que nós temos é que a nossa preocupação com negócios materiais é muito evidente. A maior parte das pessoas hoje está preocupada com o que vai fazer, com o que está fazendo, com o que vai comer, com aquilo que vai acontecer daqui a uns dias. Grande parte das pessoas preocupadas se vai morrer, se não vai morrer, se vai adoecer, se não vai adoecer, mas muito poucas pessoas crendo que Deus está no controle da situação e dirigindo as vidas de cada um de nós. A ideia, portanto, de que nós vivemos uma vida não dirigida por Deus é mais frequente do que nós imaginamos, porque nós fazemos uma dicotomia. Os próprios crentes fazem uma dicotomia, uma separação entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro, entre aquilo que é espiritual e o que não é espiritual. E muitos crentes dividem vida material, vida espiritual, ou vida secular e vida religiosa, ou vida espiritual e vida secular. Nós sabemos que isso não traz base bíblica, não tem base fundamentada na palavra de Deus, porque todas as ações do crente são espirituais. Comer, beber, trabalhar, limpar a casa, atender um paciente, dirigir um carro, são atividades espirituais, porque o crente precisa estar fazendo todas estas coisas para a glória de Deus. E ele precisa conhecer a vontade perfeita de Deus para realizar em todo o tempo a vontade de Deus. Nós não temos um plano para a nossa vida, a não ser o plano de glorificar a Deus em todo o tempo e em todas as nossas atitudes. Tiago, então, vem falar da legitimidade das nossas preocupações com aquilo que é material, mas vem dizer também que elas não podem ocupar o primeiro lugar na nossa vida. É necessário imaginarmos aquilo que nós precisamos fazer do ponto de vista material, mas, de qualquer modo, isso não pode ser a ocupação principal da nossa mente. Jesus ensinou aos discípulos que eles não deveriam se preocupar por qualquer coisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, porque o que é a vida? Ela é mais do que o mantimento, e o vestimento mais do que o próprio corpo. Se Deus cuida das aves do céu e cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de nós que somos seus filhos? Jesus, então, trabalha essa questão no coração dos discípulos, demonstrando que a ansiedade é um pecado grave, porque ela nos afasta do cuidado de Deus e nos tira do centro da vontade de Deus, porque ela introduz no nosso coração a dúvida se Deus vai realmente cuidar de nós e se Ele tem poder para fazer esse cuidado. Nós precisamos, então, ver que o Espírito Santo, por meio do Tiago, está nos advertindo aqui. Primeira advertência que Tiago nos traz aqui, que o Espírito Santo nos traz por meio de Tiago: nós não temos capacidade de dirigir nossas próprias vidas. Ah, que coisa ruim de a gente entender e de aceitar, né? Eu, uma pessoa formada, uma pessoa que tem uma experiência de vida grande, não sou capaz de dirigir minha vida? Que besteira é essa? Mas é o que Tiago está afirmando. Ele está dizendo que nós não temos capacidade de dirigir a nossa vida. Não adianta dizer, olha, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, daqui a um ano eu vou negociar tal coisa, daqui 2 anos eu vou criar isso, eu vou criar aquilo, no fim deste ano eu vou viajar para tal lugar, vou investir em tal negócio. Meus queridos, isso tudo é futuro, e o futuro não nos pertence. Nós não temos capacidade de viver senão o agora. Não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 5 minutos. Então Tiago está nos ensinando que nós não temos capacidade de dirigir nossas próprias vidas. Primeiro de tudo, por quê? Porque não conhecemos
o futuro. O amanhã é incerto. Você não conhece o futuro, eu não conheço o futuro. Aliás, há muitos crentes que gostam de um horóscopozinho, né? Por quê? Porque com esse horóscopo eles pretendem saber como é que vai ser o dia, como é que vai ser a semana. Isso é uma demonstração de falta de confiança em Deus, além de lançar sobre si mesmo a maldição de ficar derivando de Satanás ou de forças sobrenaturais o conhecimento de alguma coisa, se é que existe. Eu particularmente acho que não existe. Mas, de qualquer modo, é uma demonstração de que nós não confiamos em Deus. Segundo aspecto nós não temos capacidade de dirigir nossa vida, é que nossa vida é fugaz. O que significa que nossa vida é fugaz? Significa que nossa vida é um vapor. A gente não sabe como, quando que vai acontecer qualquer coisa importante na nossa vida. Não sabemos de nada a respeito de nós mesmos. Vida fugaz significa que hoje de manhã eu posso estar vivo, à noite eu posso morrer. E então Tiago está ensinando para nós isso, que nós temos uma vida muito fugaz e que ela não pode ser motivadora de qualquer certeza para nós. A única certeza que nós temos é que neste momento agora eu estou vivendo com Deus e Ele está no meu coração, dominando minha vida agora, porque se isso não estiver acontecendo, nem eu agora você tem segurança, nem no momento presente você tem segurança. Terceiro aspecto é que Tiago ensina que nossos planos são pretensões arrogantes. Por que são pretensões arrogantes? Exatamente por isso, porque nós queremos entender uma coisa que é impossível para a gente entender. Você não pode entender o futuro. Como é que você quer planejar? De modo que quando eu estou planejando, quando eu estou fazendo planos sem contar com a ação de Deus, sem apresentar esses planos a Deus e sem entender, como o provérbio diz, que a resposta certa dos lábios vem do Senhor, e que mesmo que o homem faça planos, isso não vai adiantar muita coisa. Se eu não tiver essa convicção, não adianta nada fazer planos, porque os planos jamais vão se concretizar. Aliás, existem estudos que demonstram que a maior parte dos problemas que nós temos, dos anseios que nós temos, das ansiedades que nós carregamos, elas não ocorrem. Todos os medos que nós temos são medos que acabam por não ocorrer na nossa vida. Segundo aspecto. Primeiro nós não temos capacidade de dirigir nossas próprias vidas, por não conhecermos o futuro, por nossa vida ser fugaz e porque os nossos planos são pretensões arrogantes. Agora, segundo ponto, Deus é o único que pode doar a vida e dirigi-la soberanamente. Deus é o único que pode doar vida e dirigi-la soberanamente. Por quê? Primeiro, porque Deus conhece todas as coisas, inclusive o futuro. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o futuro porque Ele não tem futuro. Ele tem um plano eterno que está sendo realizado e que está sendo desenvolvido segundo sua santa vontade. Segundo, seu querer, sua vontade, manifesta claramente, e os seus propósitos são eternos. Ou seja, Deus está operando, e aquilo que Ele opera em relação a nós não é misterioso, Ele nos revela. Deus nos revela no nosso coração, na nossa mente, aquilo que Ele quer, e Ele revela de uma maneira que nós podemos entender que seus propósitos são eternos. Não tem nada na vida cristã que aconteça casualmente, queridos. Deus está dirigindo a nossa vida segundo um propósito eterno que Ele tem, que Ele estabeleceu. Eu não quebrei a perna 9 meses atrás porque eu decidi cair, ou bater o carro, ou capotar o carro. Não, havia um plano eterno, há um plano eterno, que mesmo quando Satanás interfere, Deus conduz de maneira soberana para que o nome dele seja glorificado. Se você não entende isso, você acha que ainda está dirigindo sua vida, você está completamente equivocado e não tem condições de conhecer esse plano eterno de Deus.
Deus tem um querer, sua vontade, que se manifesta, e os seus propósitos eternos não são fugazes, são permanentes. Também, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E terceiro e final, Tiago nos ensina e nos desafia a sermos crentes verdadeiros. Ou seja, Tiago está dizendo, olha, diante de tudo isso, do fato de que nós não temos capacidade de dirigir nossa própria vida, e que Deus é quem verdadeiramente dirige o universo, eu conclamo vocês a se entregarem completamente ao Senhor, a entregarem suas vidas a Ele, a permitirem que Ele dirija suas vidas, porque Ele sabe dirigir, Ele que ensina, Ele que orienta, Ele que conduz, Ele que discerne todas as coisas, porque nós não temos capacidade de discernir nem entre o bem e nem o mal. Mas Deus discerne todas as coisas e nos dá essa capacidade de viver de maneira agradável a Ele. E Tiago termina dizendo, aquele que conhece essas coisas que nós estamos acabando de estudar, sabe o que é o bem e não o pratica, está cometendo pecado. A minha decisão nessa noite é andar na presença de Deus e fazer a vontade dEle. Mas o meu desafio a você, como meu irmão em Cristo, é que Jesus Cristo venha ser o Senhor da nossa vida, das nossas decisões, e dirigir completamente a nossa vida para a honra e glória do nome dEle. Amém.